E aí, galerinha, já estão prontos para revisar, para a gente ir para a atividade? Se ficou alguma dúvida, vamos tentar recuperar agora. Então, a gente vai revisar os principais tópicos, alguns exemplos, e depois você vai lá na sua atividade praticar, porque, galerinha, tem que praticar para pegar as manhas, para quando você olhar uma equação sem precisar rasurar, você já sabe se está balanceado ou não. Vamos lá no slide. Então, nós estamos falando sobre o balanceamento das equações e ele recebe esse nome justamente por essa situação da gente manter um equilíbrio entre a quantidade de átomos do lado dos reagentes e a quantidade de átomos dos lados dos produtos. Então, as reações químicas, elas são representadas através das equações que apresentam informações qualitativas e quantitativas, né? Apresentam quem são os elementos, quem são as substâncias e as quantidades desses elementos e substâncias dentro das nossas reações químicas. As fórmulas, que são, por exemplo, CH4, isso é uma fórmula química. Ela está representando as substâncias que estão envolvidas nas reações. O coeficiente, como por exemplo, se eu colocar um 2 aqui, esse é o nosso coeficiente. Ele está dizendo a quantidade de cada componente químico que está na reação. Então, o que eu tenho aqui? 2 carbonos, não é isso? E 2 vezes 4, 8 hidrogênios. É isso o que eu estou informando através dessa representação que é a nossa equação química. O balanceamento de equações químicas é um processo fundamental que envolve ajustar o número de átomos de cada elemento nos reagentes e nos produtos. Em algumas situações, galerinha, você mexeu em um dos reagentes, já balanceou a equação toda. Em outras, para poder balancear, você mexe num, bagunça outra, vai ter que ir lá até que toda a equação fique balanceada, ou seja, a quantidade de átomos que a gente tem lá dos nossos reagentes seja igual à quantidade de átomos que a gente vai ter lá nos produtos. O balanceamento é para promover isso aqui, ó. Essa representação é a melhor que tem para a gente entender o que o balanceamento quer. Ele quer que a gente observe a quantidade de átomos, ó. Se aqui eu tenho 2 átomos de carbono, lá nos meus produtos eu tenho que ter 2 átomos de carbono. Se eu tiver carbono a mais, de onde é que veio esse cara? Se nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se eu vou ter carbono a mais, ele surgiu da onde? Mestre dos magos que surge e desaparece? Não, tem que ter a mesma quantidade. Se tem produto a mais, é porque esse produto que você acha que está a mais, ele está lá no reagente. Só não estava balanceado. Aqui a gente tem um exemplo, né, da síntese da água, onde do lado dos reagentes existe 2 hidrogênios e do lado dos produtos 2 hidrogênios também. Os hidrogênios estariam balanceados, porém os oxigênios não, porque do lado dos reagentes nós temos 2 oxigênios, mas do produto apenas 1, que é esse cara aqui. Então, a situação aqui é que a gente faça o balanceamento começando pelo mais complexo, né, que apareça uma vez no produto e uma vez nos reagentes, para que ocorra um equilíbrio. Quando eu coloco a mesma quantidade de oxigênio aqui para o produto e reagente, que é multiplicando por 2, colocando o coeficiente 2, o que acontece? Esse 2, galerinha, ele multiplica a minha molécula toda. Então, se eu tinha 2 hidrogênios, quando eu coloco o coeficiente, eu passo a ter 4. Se eu tinha 1 oxigênio, eu passo a ter 2. Lembrando que isso aqui, ó, é como se eu estivesse dizendo que eu tenho H2O mais H2O. Para não representar dessa forma, a gente coloca só o coeficiente. Então, no total, são 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Por isso que a gente precisou balancear o outro lado dos hidrogênios, colocando o coeficiente 2. E agora a gente tem o mesmo quantitativo de reagentes, de átomos nos reagentes e nos produtos. E agora,
é a sua vez de bater cabeça que nem eu bati para aprender balanceamento. Galerinha, vá lá fazer a sua atividade, eu vou aguardar vocês aqui e depois a gente vai fazer a resolução juntos, vamos explicar o porquê e aí você vai entender melhor caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação a esse conteúdo. A gente volta já já. Eita, tem gente que tá coçando ainda a cabeça, tem gente que saiu fumaça aí. Calma, galerinha, como eu já falei, é uma questão de praticar, praticar, praticar. O primeiro passo é entender que a gente tem que ter a mesma quantidade de átomos dos átomos que estão nos reagentes e dos produtos. Você entendeu isso? Com o tempo você vai fazendo, você vai entender o porquê que tem que balancear. Mas, para a gente não perder tempo, vamos lá para o nosso Tirando Dúvida? Vamos lá no slide. Questão de número 1. A equação corretamente balanceada é... Ai, gente, que equação boa, né? Ó, você vai dizer o quê? Vai olhar, vai contar quantos ferros tem de um lado, quanto ferro tem de outro, quanto oxigênio tem de um lado, quanto oxigênio tem de outro. E quando você achar a equação que apresente a mesma quantidade, o que você fez foi lá e marcou um X nela, não foi isso? Vamos ver aqui, a letra A está balanceada? Vamos lá. Esse coeficiente está dizendo que eu tenho 2 mols de ferro, 2 ferros. E o índice está dizendo que eu também tenho 2 ferros, então o ferro está balanceado. Vamos ao oxigênio. Nos reagentes, meu oxigênio, eu tenho 2. E nos produtos também não, tem 3. Então a letra A não está balanceada. Vamos para a letra B. A letra B com certeza está balanceada. Tem coeficiente, tem índice, tem um monte de número, está balanceada, de certo. Vamos ver. O nosso coeficiente 2 indica que eu tenho 2 ferros. E esse coeficiente 2 indica que eu tenho 2 vezes o F2. Então, significa que eu tenho 2 vezes 2, que vai dar 4. O ferro já não está balanceado. O oxigênio, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6 estaria balanceado, mas o ferro não. Então, a letra B, está fora. Vamos para a letra C. Na letra C, coeficiente 4 está multiplicando o ferro. Então, eu tenho 4 ferros. Porém, do lado dos nossos produtos, eu tenho 2. O oxigênio também não está balanceado. Meu Deus, será que não tem nenhuma equação balanceada aí? Vamos na letra D. Na letra D, eu tenho 1 ferro, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 6 oxigênio e aqui eu tenho 3. Também não está balanceada. Que medo! Será que a professora não colocou nenhuma balanceada aí? Vamos na letra E. Na letra E, o coeficiente 4 está indicando que eu tenho 4 ferros, né? Ele está multiplicando o ferro. O coeficiente 3 está multiplicando o oxigênio, então 3 vezes 2 são 6 oxigênios. Então, do lado dos reagentes, 4 ferros e 6 oxigênio. Vamos lá agora para o lado dos produtos. 2 vezes 2, 4, então 4 ferros, já bateu. Vamos ver o oxigênio. 2 vezes 3, 6. Então, aqui 4 ferros, 6 oxigênio. E aqui também 4 ferro e 6 oxigênio. Equação balanceada. Então, a nossa resposta correta é a letra E. A gente vê que a letra A não está balanceada, eu coloquei aqui para vocês, ó, porque tem 2 átomos de oxigênio no primeiro membro e 3 no segundo membro, então o oxigênio não está balanceado. B, tem 2 átomos de ferro no primeiro membro e 4 no segundo membro. Quando a gente fala isso, está falando reagente, produto. Tá? O primeiro é o reagente e o segundo é o produto. Letra C, 4 átomos de ferro nos reagentes e 2 átomos de ferro nos produtos. Ele também apresenta 2 átomos de oxigênio nos reagentes e 3 átomos de oxigênio nos produtos. Então, está totalmente desbalanceada. A letra D apresentava 1 átomo de ferro nos reagentes e 2 nos produtos. Enquanto ao oxigênio, ele apresentou 6 átomos de oxigênio no reagente e 3 átomos de oxigênio nos produtos.
A letra E, a nossa querida, com certeza certíssima, está balanceada, porque há 4 átomos de ferro nos reagentes e nos produtos e 6 átomos de oxigênio nos reagentes e nos produtos. Letra E é a certíssima para a nossa questão de número 1. Na questão de número 2, olha que questão legal, ele deu uma equação para vocês e deu afirmativas para vocês analisarem o que é certo e o que é errado. O que às vezes judia um pouco da gente, né? Às vezes a gente, por uma, acaba errando a questão toda. Então, atenção! Vamos lá! A produção de silício de alta pureza para aplicações tecnológicas passa por inúmeras etapas, sendo que a etapa final está representada na reação abaixo. Essa aqui não é necessariamente uma reação, ela é uma equação química que representa a reação, não é isso? Sobre essa reação, analise as proposições. Aí ele trouxe é uma reação, a reação está balanceada. Não sei, como é que eu vou saber? Vamos contar. Ó, silício aqui, tem quantos do lado dos reagentes? 1. Do lado dos produtos? 1. Quantos cloros nós temos do lado dos reagentes? O cloro é esse cara aqui. Esse 4, ele não está multiplicando todo mundo, ele está dizendo que eu tenho 4 cloros. Do lado dos produtos, ele está ali também, mas ó, 2 cloros. O cloro já não está balanceado. O magnésio, 1 e 1. Então aqui, ó, o cloro, se ele não está na mesma quantidade do lado dos produtos e dos reagentes, a equação não está balanceada. Então, a primeira afirmativa está errada. Tudo bem? Então, tá. E a segunda afirmativa? A reação não está balanceada. Ó, realmente não está. Sendo os coeficientes estequiométricos para essa reação, ou seja, esses coeficientes aqui, ó, 1, 2, 1, 2, ele está dizendo que são os coeficientes que deveriam estar na equação para fazer com que ela fosse balanceada, ou seja, 1, 2, 1, 2. É só você fazer isso para saber se a afirmativa está correta. Por quê? Agora você vai contar de novo. Aqui eu tenho um silício, aqui também, 4 átomos de cloro. Aqui também, ó, porque 2 vezes 2, 4. 2 magnésios e aqui também, porque 2 vezes 1, 2. Então, a afirmativa 2 está correta. Ela realmente não estava balanceada. E para balancear, os coeficientes eram 1, 2, 1, 2. Certíssimo. Terceira, ao se utilizar 170,1 gramas de SiCl4, serão consumidos 48,6 gramas de magnésio. Como é que você vai saber se isso está certo? Você vai ter que fazer o cálculo. Lembra que a gente falou que ele serve para determinar massas? Exatamente. A gente está vendo que 1 mol desse cara aqui tem que reagir com 2 mols de magnésio, certo? Então, você vai determinar a massa molar dele e vai lá na tabela e ver a massa molar do magnésio. E aí você vai fazer o cálculo em regra de 3. Vamos aqui, primeiro. Aqui, a afirmativa correta é a letra D, né? Somente a 2 e a 3 são verdadeiras. Então, está certo aqui, ele disse 2 e 3 são verdadeiras. Mas por quê? Vamos lá. Essa é a nossa equação balanceada. A massa molar do nosso SiCl4 é 170,1. Então, se eu tiver 170,1, eu vou precisar reagir ela com 2 vezes a massa do nosso magnésio. Por que 2 vezes? Porque eu vou precisar de 2 mols de magnésio, vou precisar de 2 vezes essa massa do magnésio. Então, se eu multiplicar esse 2 aqui pelo 24,3 pelo 2 dá 48,6 gramas. Então, eu preciso sim reagir 170 gramas,
170,1 gramas de SiCl4 com 48,6 gramas de magnésio para poder ter a minha reação. Por isso que a letra D está correta. As afirmativas 2 e 3 são corretas. Ó, se a gente utilizar essa massa desse nosso reagente, eles vão consumir essa massa desse outro reagente aqui para poder formar o nosso produto. Letra D, corretíssima. Questão de número 3, se liga no Enem. Na questão de número 3, nós temos o seguinte, o óxido de alumínio, e ele traz a fórmula aqui pra gente, ó, Al2O3, é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago é, e aí ele deu pra gente, ó, a nossa representação, que é a equação não balanceada, e pede para que você, através do balanceamento, determine os valores de X, Y, Z e W. Como que você vai fazer? Primeiro ponto, veja a quantidade de átomos dos lados dos reagentes e do lado dos produtos. No caso aqui, a gente tem, ó, alumínio, 2 átomos do lado dos reagentes e apenas 1 do lado dos produtos. Oxigênio, 3 do lado dos reagentes e apenas 1 do lado dos produtos. Hidrogênio, 1 do lado dos reagentes, 2 do lado dos produtos. E o cloro, 1 do lado dos reagentes e 3 do lado dos produtos. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o balanceamento dessa equação. Primeiro ponto, a gente começa pelo metal. Vamos balancear primeiro o metal. Como aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho apenas 1, Z vai ser substituído pelo índice aqui, ó, do nosso metal, que é 2. Depois de balancear o metal, a gente vai para o ametal, que é o cloro, né? Como aqui eu tenho agora 6 átomos de cloro, que 2 vezes 3 dá 6, eu vou balancear Y, vou trocar Y por 6. Depois de fazer o balanceamento do ametal, eu vou fazer agora do hidrogênio. Porque se eu balanceei aqui com 6 e ficou 6 hidrogênios, agora eu tenho que ajeitar o hidrogênio aqui, ó. Tenho que substituir W. Eu vou substituir W por quem? Por 3. Porque se eu tiver 3 vezes 2 vai dar 6 e fica igual a quantidade de hidrogênio do outro lado. E por último, e não menos importante, a gente vai com o oxigênio. O oxigênio a gente vai observar o quê? Que aqui eu tenho 3 e esse lado aqui, 3 vezes 1, também 3. Então, a nossa equação está balanceada. Quais são os coeficientes? 1, 6, 2, 3. Vamos lá olhar na alternativa B se é isso mesmo? 1, 6, 2, 3. Então, aonde tem X, a gente colocou 1. Aonde tem o Y, a gente colocou o 6. Aonde tem Z, foi o 2. E aonde tem o W, é o 3. Para poder balancear a nossa equação. Tranquilo? Pois é, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Essa é uma aula que é muito importante. Então, se você quiser e puder pegar os exemplos da aula e das atividades e ir refazendo e observando, ai, por que eu errei? Ai, por que esse número está aqui? Sempre fazendo as somas dos átomos que estão do lado dos reagentes para você observar se são iguais à quantidade dos átomos que estão do lado do produto. Você entendendo que eu preciso ter essa quantidade em equilíbrio, você vai conseguir fazer o seu balanceamento. Pode demorar um pouquinho? Pode, é normal, gente. Ninguém aprende sabendo. Até eu mesma, quando vou fazer meus balanceamentos, quando eu pego uma equação grande, às vezes eu demoro, porque elas não são reações que você decora o balanceamento. Você vai fazendo, você vai colocando o número e vendo se bate. Às vezes, quando você acha que equilibrou quando você coloca um coeficiente, já tirou toda a quantidade do padrão e aí você tem que começar de novo. É super normal. Mas a gente tem que aprender e tem que entender essa lógica, que é ter a conservação das massas, é respeitar as leis ponderais. No mais, galerinha, a gente fica por aqui e eu encontro você na nossa próxima aula. Até lá!